11 de setembro de 2001. Terroristas que se autoproclamam guerreiros de Deus contra os cruzados do Ocidente. Duas religiões que pregam a paz, mas têm travado uma guerra ao longo da história. Épocas de confrontos e outras de colaboração. Povos e poderes que lutam em nome de Deus, mas que combatem por supremacia no mundo. O Império Otomano, uma grande potência islâmica. E durante séculos, um pesadelo para os europeus. Um exército poderoso que segue de vitória em vitória. Guerreiros muçulmanos que não param de avançar para o Ocidente. Em 1683, um grito de terror ecoa por toda a cristandade. Os turcos estão às portas de Viena. Estará em jogo o futuro da Europa? Viena, capital do Sacro Império Romano da nação germânica, residência dos imperadores Habsburgo. No verão de 1683, a cidade fica em perigo. Durante semanas, os vienenses resistem ao cerco otomano. O comandante dos defensores, Conde von Starnberg, sabe que tem de manter a linha de defesa a todo o custo. Se Viena cair, as portas da Europa cristã ficam escancaradas à invasão muçulmana. O bombardeamento incessante já produz os seus estragos. As muralhas da cidade começam a ceder, bem como o moral dos sitiados. Os vienenses sofrem pesadas baixas, sem alívio à vista. São instados a reforçar a sua determinação. A cidade está completamente isolada do resto do mundo. Se não fossem as suas sólidas fortificações, Viena já teria caído há muito. O ambicioso comandante do exército turco é o grande vizir Kara Mustafa Pasha. Anseia por ser imortalizado pela conquista de Viena. As tropas de Kara Mustafa confiam na vitória. A artilharia turca começa a desgastar as defesas vienenses. Não tarda, as muralhas desmoronar-se-ão. Kara Mustafa tem canhões potentes e 200 mil soldados. Os turcos também põem a sua fé nos estandartes do profeta Maomé. Alá conduzi-los-á à vitória. Viena tem de ser conquistada antes do fim do verão, senão o clima fará os turcos retirar. Para já as muralhas da cidade estão intactas. É preciso mais do que canhões para se capturar o Pomo de Ouro, nome que os turcos puseram a Viena. Para tomar a cidade, Kara Mustafa ordena a colocação de minas subterrâneas. Os sapadores turcos escavam túneis em direção aos alicerces das muralhas de Viena. Tencionam derrubar as defesas da cidade com barris de pólvora. Enormes explosões abrem a primeira brecha nas muralhas. É tempo de dar ordem de ataque. Mesmo a tempo, os defensores conseguem reparar a brecha. Se os otomanos entram pela fenda na muralha, a cidade cai. Luta-se por cada palmo, sem restrições.
Os janízaros, a elite militar turca, são muito temidos. São recrutados ainda em criança. Nascidos em famílias cristãs dos Balcãs, eram obrigados a converter-se ao Islão. Agora, são as tropas mais leais aos sultões turcos. Mas até eles são incapazes de romper as defesas de Viena. Durante 8 semanas, os vienenses resistiram a todos os ataques, mas começam a ficar sem munições, alimentos, sofreram baixas tremendas e estão exaustos. Die Situation innerhalb der Mauern in Wien war ganz, ganz schlimm. Es lagen überall auf den Straßen die Leichen. Es gab nichts zu essen. Das ist natürlich für die Habsburger und für die ganze Armee eigentlich eine ganz schwierige Geschichte gewesen. Viena está perdida, a não ser que uma aliança cristã a venha a ajudar. Staremberg deposita as suas esperanças no imperador, na aliança e em Deus. Certo, os seus irmãos de fé não os abandonarão. Em 1683, duas grandes potências defrontam-se em Viena. A dinastia dos Habsburgos, dos imperadores do Sacro Império Romano e os otomanos, cujos territórios se estendem por 3 continentes. Mas quem são estes guerreiros muçulmanos que espalharam o terror no coração da Europa? Os otomanos são membros de uma tribo turca que da Ásia Central avançou para a Anatólia no século XIII. Foi aí que estes cavaleiros nómadas lançaram os alicerces do seu futuro império, recorrendo à violência extrema. Durante o seu longo avanço para o Ocidente, os antepassados dos otomanos aderiram à fé islâmica. Mas seria Osman, o fundador do império, de facto um guerreiro em prol da fé, ou mujahid, como mais tarde se disse? Das Wort Dschihad wurde benutzt, aber ich glaube, es spielt eine ganz, ganz andere Sache als Mobilisationsfaktor und als Ermutigung zum Kampf eine Rolle. Die Expansion des Osmanischen Reiches selber wurde ja nicht durch einen heiligen Krieg, sondern mit ganz materiellen Interessen geführt. Mesmo assim, o Islão imperou nos territórios que os otomanos conquistaram. Palmo a palmo, expandiram a sua esfera de domínio e avançaram para a Europa. Desde meados do século XIV, que numerosos territórios cristãos nos Balcãs ficaram sob a influência dos otomanos. Só uma cidade ficou fora do seu alcance. Constantinopla, a metrópole do Bósforo. A cidade prometida dos muçulmanos. O próprio Maomé tinha feito a profecia. Constantinopla será conquistada. Abençoados sejam o comandante e suas tropas. Durante mais de 1000 anos, os imperadores do Império Bizantino residiram no Bósforo. A cidade era o centro da cristandade ortodoxa desde a antiguidade. O monarca de Constantinopla considerava-se imperador pela indulgência de Deus e protetor da única verdadeira fé. Constantinopla era famosa pelas relíquias sagradas que possuía, as obras de arte que tinha e a sua opulência gloriosa. Dizia-se que o Espírito Santo se revelava no brilho do ouro. A riqueza da cidade era invejada por gente muito além das suas fronteiras. A Basílica da Sagrada Sabedoria, Hagia Sophia, construída no século XII, pairava acima de Constantinopla. Antes mesmo da de São Pedro em Roma, era o maior templo da cristandade, uma das maravilhas do mundo. Um visitante extasiado escreveu assim: sempre que alguém entra na igreja, percebe imediatamente que esta magnífica obra não foi criada por mãos humanas, mas pelo poder de Deus. Constantinopla era uma cidade magnífica, incluindo as suas fortificações eficazes.
Em meados do século XV, protegeram o último bastião da cristandade no seio da esfera do poder otomano. Em 1453, um novo perigo. O jovem sultão Maomé II apostou em conquistar Constantinopla. Desejava o pomo de ouro, símbolo do poder dos imperadores bizantinos. Inúmeros sultões antes dele tinham tido o mesmo sonho. Seine Vorgänger hatten bereits große Anstrengungen gemacht, Konstantinopel zu erobern. Jetzt besaß er aber mit moderner Artillerie die Möglichkeit, die Mauern zu durchbrechen. Maomé II fabricou os maiores canhões do mundo. Tinham sido forjados por um armeiro húngaro, um cristão. Agora estavam ao serviço da maior potência muçulmana do dia, numa campanha cujo objetivo era o triunfo da única fé verdadeira. Maomé II declara que o ataque à cidade é uma guerra santa. A minha maior ambição é esmagar os não crentes. A 2 de abril de 1453, os canhões turcos abrem fogo. Estão a pulverizar as muralhas, escreveu um defensor horrorizado. Die Osmanen hatten jahrzehntelang die besten Artilleriegeschütze, die es auf der Welt gab. Und die osmanische Artillerie hat viel mehr entschieden als der Dschihad. 6 semanas depois, ganharam a batalha. De então em diante, os otomanos controlaram o destino da cidade e o dos seus habitantes cristãos. O sultão Maomé II conquista a cidade imperial dos cristãos. O sonho do sultão concretizara-se. Entrou na história com o nome de Maomé II, o Conquistador. Maomé II permitiu que a cidade fosse saqueada para recompensar os guerreiros do Islão. Tinham cumprido o seu dever na Guerra Santa, tal como o Corão exigia. A tradição muçulmana tinha exigido sempre que os fiéis se empenhassem na jihad, o esforço para percorrer o caminho até Deus. A expressão refere-se a duas coisas: perseguições religiosas e a defesa armada da fé. Até ao fim do mundo haverá sempre guerreiros a combater na jihad. Os que lutaram por Alá, quer morram em combate, quer não, serão recompensados no paraíso. Os otomanos justificaram a sua expansão baseando-se no próprio conceito de jihad. A lei islâmica permite que os soldados vitoriosos saqueiem as cidades conquistadas quando elas se recusarem a render-se. O primeiro alvo dos soldados foram as igrejas de Constantinopla. Os métodos não são diferentes dos exércitos cristãos da mesma época. Quando uma cidade cercada se defendia, os seus habitantes arriscavam-se a sofrer uma vingança. Nas horas que antecederam a queda da cidade, muitas pessoas refugiaram-se na Basílica de Santa Sofia. Esperavam estar seguros nesse lugar de oração. Pedem a Deus que os proteja do inimigo. O que se passou a seguir ficou registado por vários cronistas cristãos. Nada tão horrível assim aconteceu antes e nada tão horrível voltará a acontecer. A queda de Constantinopla deixou uma impressão profunda na memória coletiva da civilização cristã. Todos os que se lhes atravessavam no caminho eram mortos à espadeirada, independentemente do sexo ou da idade. Após sofrerem pesadas baixas na batalha, os otomanos vingaram-se. Durante 3 dias, a cidade ficou à mercê das tropas saqueadoras.
Passado algum tempo, o sultão Maomé II ordenou que pusessem cobro ao saque. Não queria Constantinopla destruída nem despovoada. A cidade ia ser a nova capital do Império Otomano. No Império Otomano, os cristãos arménios e gregos ocupariam o lugar que mereciam ao lado dos muçulmanos. Segundo reza a lenda, Maomé II ordenou às tropas que procurassem um imperador derrubado por entre os mortos. Constou que ele foi identificado através das águias de ouro que lhe adornavam os sapatos. Der mächtige Kaiser und seine Männer. O sultão mostrou respeito pelos defensores. Os cristãos mortos foram sepultados com dignidade. No sultanato de Maomé II, todos os súbditos vão poder coexistir, independentemente da fé. Embora o Islão venha a dominar. Zu markieren, dass es nun eine osmanisch-muslimisch-islamische Stadt ist, wurde das Wahrzeichen der christlichen Welt, die Hagia Sophia, zur Moschee umfunktioniert und auch als Moschee genutzt von Mehmed II. Durante mais de 500 anos, o crescente dourado adornou a cúpula de Santa Sofia. É símbolo de um histórico ponto de viragem. Durante muitos anos, foi a mesquita mais importante do Império Otomano. Onde os cristãos outrora se viravam para leste para rezar, um nicho indicava agora aos muçulmanos a direção de Meca. Desde 1934 que a Basílica de Santa Sofia é um museu, mas permanece o ponto de referência mais importante de Istambul, a antiga Constantinopla. Maomé II colhera o pomo de ouro. A conquista da cidade por parte dos turcos assinalou o começo de uma nova época. Sie war ganz bestimmt der Wendepunkt, der die Osmanen schlagartig zur Vormacht der islamischen Welt machte und das für mehrere Jahrhunderte hinaus. Die Folgen waren unermesslich. Depois de 1453, os otomanos continuaram a expandir-se, fazendo incursões na Europa. Ocuparam a maior parte dos Balcãs, bem como a Hungria. A seu tempo, a maior potência do Islão atravessou as fronteiras do Sacro Império Romano da nação germânica. Era um poderoso inimigo, pese embora dividido por conflitos internos. No começo do século XVI, o Sacro Império Romano-Germânico foi abalado por conflitos religiosos. Na cidade de Worms, algo decisivo estava para acontecer. Um império, ou uma fé, ou um monarca. Era essa a visão do imperador Carlos V. Visão posta em causa pelos ensinamentos de Martinho Lutero. Este monge rebelde conquistava cada vez mais apoios graças às suas críticas dirigidas à Igreja Católica Romana. Lutero recebeu ordem para retirar as suas reivindicações na cidade de Worms. Lutero foi acusado de heresia, puseram em questão o juízo de papas e a autoridade da Igreja, minando assim a unidade da cristandade. Mas Martinho Lutero tinha apoiantes poderosos. Diz ao imperador que recusa renunciar ao que ensina, a não ser que o consigam convencer através das escrituras e de um raciocínio adequado. Gott helf mir. Amen. Lutero ousou opor-se ao imperador e à Igreja. A reforma tornara-se imparável. Sobretudo porque Carlos V estava ocupado a combater os otomanos. Tinha as suas forças empatadas no sudeste do Império.
Eines der größten Probleme Karls V. war die Bedrohung durch die Türken, also das Osmanische Reich. Seit 1520/21 gab es permanente militärische Auseinandersetzungen. Insofern halte ich den Satz für begründet, ohne Türken keine Reformation. Em 1529, os turcos atrevem-se pela primeira vez a atacar a metrópole dos Habsburgos. A conquista de Viena, uma das capitais mais importantes da Europa cristã, teria tido um enorme simbolismo. Em muitas cidades do Império, os sinos das igrejas repicavam diariamente para alertar as pessoas para o perigo turco. Havia sistematicamente sermões contra os turcos, o chamado Anticristo. O sultão Suleimano o Magnífico era considerado arqui-inimigo da fé cristã. As suas tropas lançaram um ataque contra Viena no outono de 1529. A cidade cair nas mãos dos otomanos parecia uma questão de tempo. O povo de Viena rezou a pedir um milagre. E parece que as orações foram ouvidas. A neve começou a cair logo no começo de outubro. A chegada antecipada do inverno salvou a cidade. Suleiman foi obrigado a levantar o cerco. Wenn man die osmanischen Quellen über Wien 1529 liest, dann sieht es so aus, als hätte er einen großen Sieg errungen. In Wirklichkeit ist Suleiman nach 3 Wochen abgezogen. Mas o medo que os cristãos tinham dos otomanos perdurou. Católicos e protestantes uniram-se na denúncia do perigo turco. Os seus escritos contra os otomanos tiveram ampla difusão graças à imprensa recém-inventada. Crimes inventados e verdadeiros eram embelezados nos chamados panfletos turcos. As descrições de atos de crueldade vendiam-se que nem pãezinhos quentes. Até Martinho Lutero, o reformador, considerava os turcos inimigos de todos os cristãos. Eram servos do diabo que tentavam derrubar o reino de Cristo. Lutero incentivava os seus conterrâneos alemães a atacar os turcos, sem remorsos. Die Angst, die mag berechtigt gewesen sein aufgrund der Expansion, dem Expansionsdrang der Osmanen. Und man empfand ja nun die Türken als Geisel Gottes, als gerechte Strafe. Mas apesar da sua jurada inimizade, Habsburgos e otomanos mantinham relações diplomáticas. Em 1554, um embaixador do Império, Ogier de Busbecq, foi à corte de Suleimano o Magnífico para entabular conversações de paz. Temos-nos oposto aos turcos há já muitos anos. O imperador explicou-me como é que eles podem ser apaziguados. O diplomata entrou no mundo com muito maior esplendor do que qualquer outro ponto da Europa. Ficou profundamente impressionado com a mesquita de Suleiman, construída pelo sultão com o fim de suplantar a da Santa Sofia. Mas o centro do poder otomano era o palácio de Topkapi. A magnífica e lendária corte do sultão era admirada e invejada em toda a Europa. Sehr viele Beobachter, übrigens schon der eigenen Zeit, haben davon gesprochen, dass zwischen 1450 und 1600 oder vielleicht auch 1650 das Osmanische Reich seine Blüte, sein goldenes Zeitalter erlebt hätte. Ao embaixador dos Habsburgos, só esporadicamente lhe foi permitido visitar o sultão. A caminho de uma audiência no palácio de Suleiman, Busbecq vislumbrou a misteriosa e cuidadosamente protegida corte. Consegui ver o harém, a casa do sultão e a sua família. As otomanas têm fama de recatadas. Mesmo assim, mantêm-nas longe do olhar de estrangeiros.
Sobretudo, as mulheres do sultão eram vigiadas de perto por eunucos. Os governantes queriam a garantia de que só nascessem herdeiros legítimos. No mundo ocidental, o conceito de harém permitia que a imaginação se desenfreasse. Tornou-se sinónimo de sensualidade sem restrições, e tudo o que na Europa cristã era proibido. Na verdade, o harém era bastante comum, mas também podia tornar-se impiedoso. Era intensa a rivalidade entre os inúmeros filhos do sultão. Só um ascenderia ao trono, e a tragédia dos fratricídios era tradição dos otomanos. Eram dizimadas gerações inteiras de líderes. Unter islamischen Gesichtspunkten, moralischen wie rechtlichen, ist der Brudermord nicht zu rechtfertigen. Mord ist verboten. Das Einzige, was man dann vielleicht so dem Tyrannenmord vergleichbar sagen kann, ist, wenn es nun dem Gemeinwohl dient, dann kann es ja vielleicht im Ausnahmefall hingenommen werden. Aber grundsätzlich ist Brudermord Mord und damit hat es sich. O embaixador Bushbeck aproveitou o tempo de espera em Istambul para estudar os costumes locais. Os clérigos convocam os fiéis do alto de torres especialmente construídas para o efeito. Abominam a impureza física mais do que a espiritual. Por isso frequentam regularmente banhos públicos, os hammam. Os mercados de Constantinopla vendiam produtos exóticos de todo o mundo. O primeiro café da cidade abriu no tempo de Bushbeck. Pouco tempo depois tornaram-se comuns na cidade, mas também houve protestos contra esta nova tendência. Die religiöse Kritik lautete, dass man mit Kaffee eine Substanz trank, die der Prophet noch nicht gekannt hatte und die daher eine unzulässige Neuerung darstellte. Bushbeck também relatou proezas técnicas e culturais. Os otomanos prosseguiram a tradição das ciências árabes como medicina e astronomia. Mas também assimilaram os novos conhecimentos europeus, incluindo a percepção de que a Terra era redonda e não plana. A descoberta de 2 continentes por espanhóis e portugueses também chamou a sua atenção. As minorias religiosas não eram perseguidas. Judeus de toda a Europa refugiaram-se no Império Otomano. Em Istambul, uma sinagoga comemorava a sua fuga por mar. O púlpito assemelha-se à proa de uma nau. Man könnte sagen, dass die Osmanen im Umgang mit Nichtmuslimen durchaus tolerant waren, gemessen an ihrer Zeit. Tolerant nicht im heutigen Sinne, einer gleichberechtigten Teilhabe, aber tolerant in dem Sinne, dass man ihnen rechtlichen Schutz gewährte, was sicherlich im 15., 16., 17. Jahrhundert im europäischen Kontext durchaus nicht immer gegeben war. Após negociações difíceis que demoraram vários anos, Bushbeck pôde finalmente assinar um cessar-fogo com os otomanos. Bushbeck enviou saudações ao imperador e exprimiu o seu desejo de paz. Mas em troca da paz, o sultão esperava receber tributos. E Bushbeck concedeu-os, um gesto de boa vontade em prol do bem comum. O imperador Habsburgo pagaria um tributo anual de 10.000 moedas de ouro. O imperador também recebeu uma nota de aviso: não provocar o sultão, o leão adormecido, pois tal poderia causar uma guerra sem piedade. O sultão Suleiman, cujos territórios se estendiam por 3 continentes, não tencionava levar a sério o embaixador dos infiéis. Após prolongadas negociações, Bushbeck fechou um acordo de cessar-fogo entre os Habsburgos e os otomanos. Estava cumprida a sua missão.
Mas a avaliação do embaixador é pessimista, ao escrever que, em última análise, um campo prevalecerá e o outro vai perecer. Foi o adeus de Buschbeck. Ao fim de 8 anos no Império Otomano, o embaixador regressou a casa. Pelo menos por uns tempos, o perigo turco fora contornado. Mas foram as duas confissões cristãs que depressa se confrontaram de novo. Na Católica Viena fizeram-se planos para acabar com a reforma. O imperador Fernando II tencionava atrasar o relógio e derrotar os protestantes no seio do seu império. Católico devoto, queria restaurar a unidade da Igreja. Mas no fragmentado Sacro Império Romano da nação germânica, o protestantismo era já uma força a ter em conta. Em 1618 marcou o começo do último e pior conflito entre as duas confissões. Durante 30 anos, a Europa transformou-se em campo de batalha. A guerra tinha a ver com a fé, o poder e o domínio do continente. Firmaram-se por vezes alianças, independentemente das diferenças religiosas. A Guerra dos 30 Anos teve na Europa consequências horríveis. Regiões inteiras foram arrasadas e ficaram despovoadas. Violência, doenças e fome resultaram na morte de mais de 1/3 da população do mundo em que se falava alemão. E no final não houve vencedor. O que houve foi um número incalculável de vítimas. Em nome da fé, desencadeara-se uma catástrofe. No final chegou-se ao consenso de que a religião jamais voltaria a ser causa de guerra entre europeus. Em 1648, o Tratado de Westfália pôs cobro à guerra entre as duas confissões do mundo cristão. O preço da paz, a permanente divisão da Igreja e a fragmentação territorial do Sacro Império Romano. Mas só uma geração depois, os turcos otomanos se mobilizaram de novo contra o enfraquecido Sacro Império Romano. Devido à sua posição estratégica, Viena era a porta de acesso à Europa Central. Se a cidade caísse nas mãos dos otomanos, a Europa ficaria aberta até ao rio Reno. Os atacantes decidem então carregar sobre as muralhas da cidade, na tentativa de romper a linha de defesa vienense. Tanto cristãos como muçulmanos estão convencidos de que têm Deus do seu lado. É essa a motivação que os leva para a batalha. Starhemberg vê-se obrigado a colocar todas as suas forças na defesa das muralhas da cidade. Kara Mustafa confia na vitória. Está seguro de que Viena, o novo pomo de ouro, cairá um dia depois. Der goldene Apfel. Morgen ist er unser. Morgen holen wir ihn uns. As fortificações de Viena tinham sido reparadas e reforçadas após o cerco de 1529. As muralhas ficaram mais fortes, de modo a resistir à artilharia dos inimigos. Protege Viena um sistema inteligente de muralhas, fossos e bastiões. Construídas segundo rigorosas regras geométricas, as muralhas da cidade em forma de estrela não têm pontos cegos. As tropas defensoras podem facilmente disparar contra atacantes em aproximação. Só há uma maneira de ultrapassar as fortificações defensivas. Os otomanos começam a escavar túneis até debaixo das muralhas da cidade.
Tencionam depositar aí barris de pólvora em câmaras subterrâneas e fazê-los explodir. Os vieneses estão cientes do perigo. Estabelecem postos de escuta nas caves perto da muralha da cidade para descobrirem onde estão a escavar-se os túneis. Trabalhando freneticamente, os defensores também escavam túneis para detectar as câmaras de pólvora do inimigo. É uma corrida contra o tempo. Mesmo a tempo, os vieneses evitam que os otomanos acendam o rastilho de uma mina enorme. A cidade evita a catástrofe por um triz. Sem a ajuda da Aliança Cristã, Viena está perdida. Starhemberg envia um mensageiro ao comandante da Aliança. É o derradeiro e desesperado apelo aos aliados cristãos de Viena. Es ist ein Glaubenskrieg gewesen. Ganz klar. Die Heilige Liga war dazu da, für den Glauben zu kämpfen. A Santa Aliança unia os Habsburgos aos dirigentes do Sacro Império Romano aliados da Polónia e de Veneza. Mas outras potências cristãs, incluindo a França, os Países Baixos e a Inglaterra, não oferecem assistência. Aos vienenses resta-lhes a última esperança. Prometeram-lhes um exército de reforço da Aliança. Mas chegará a tempo. O mensageiro de Viena chega aos aliados. Seid ihr der Herzog von Lothringen? Ja, bitte, was gibt's denn? Eure Exzellenz, ich habe eine dringende Nachricht für den Oberkommandierenden. O quartel-general da Santa Aliança fica num monte perto de Viena. São os únicos capazes de salvar a cidade dos turcos. A Santa Aliança é comandada pelo rei da Polónia, Jan Sobieski. Em reação a um pedido do Papa, aceita apoiar os Habsburgos contra o perigo otomano. Sobieski apercebe-se da gravidade da situação. Se os turcos tomarem Viena, entrarão no resto da Europa. Ordena que se ataquem os turcos logo no dia seguinte. O que se conseguir em Viena beneficiará toda a cristandade. A batalha decisiva está prestes a iniciar-se. É considerada um combate entre cristãos e o anticristo. Quando os vienenses veem as fogueiras de aviso, acreditam que são um sinal de salvação. Dão graças à Virgem Maria e ao Imperador. Durante uma missa campal, a Aliança Cristã prepara as tropas para uma batalha decisiva. Fostes santificados para uma guerra santa. Os guerreiros otomanos também rezam a pedir ajuda a Deus antes da batalha. Também recebem bênçãos religiosas. Os dois campos creem que Deus está do seu lado. O tempo urge. Comandada pelo rei da Polónia, a aliança ataca as posições turcas no monte de Kahlenberg, nos arredores de Viena, na manhã de 12 de setembro de 1683. Ficará na história como a Batalha de Viena. Os vienenses testemunham o ataque da cavalaria polaca que surpreende o exército a montar o cerco. Os turcos não esperavam o ataque e não tomaram precauções. Confiantes na vitória, tinham dito ao imperador de Viena que esmagariam o país dele com as ferraduras dos cavalos. Allerdings unterschätzte Kara Mustafa die Allianzstärke der europäischen Mächte, nämlich der Einigkeit, diese Stadt auf alle Fälle zu verteidigen. Quando a cavalaria armada irrompe no campo otomano, pouca resistência enfrenta. Até os guarda-costas do grão-vizir se surpreendem. Lutam contra os atacantes, mas não conseguem evitar a derrota. Quando tudo parece perdido, Kara Mustafa procura a morte no campo de batalha. Os mártires numa guerra santa têm entrada garantida no paraíso.
Mas sem a sua liderança, o exército turco perecerá. Lasst uns schnell von hier fliehen. Ob ich vor Allah Gnade finden werde? No último momento, Kara Mustafa decide retirar. O exército otomano mal evita o aniquilamento total. O grão-vizir escapa com o estandarte do profeta. Mais tarde será executado por ter perdido a batalha. Do ponto de vista dos vencedores, a civilização ocidental triunfou sobre os usurpadores do Médio Oriente. A derrota em Viena é um ponto de viragem. Os turcos perdem a Hungria. Gradualmente também vão perdendo terreno nos Balcãs. Após 1683, o Império Otomano vai aos poucos cedendo lugar aos europeus. Und die vorherrschende Meinung ist, dass das Osmanische Reich vom 17. Jahrhundert an in eine Phase der Schwäche und des Niedergangs geraten sei. Und tatsächlich kann man sagen, dass vom ausgehenden 17. Jahrhundert an die Osmanen gleichwertige militärische und politische Gegner in Europa vorfanden. A descoberta da América e a abertura de rotas marítimas para a Índia assinalam o começo de uma nova era na Europa. As potências marítimas dividiram o mundo entre si, fundaram colónias e exploraram-nas. A idade da exploração e da colonização global decorre sem a participação dos otomanos. Embora observassem o desenvolvimento a nível mundial, o mapa mundi desenhado em 1513 por Piri Reis prova que os otomanos estavam muito cientes da existência das Américas. Mas ao invés da Europa cristã, não aproveitam os seus conhecimentos. Após a invenção da imprensa, a civilização ocidental entra na Idade da Razão. A revolução da imprensa na Europa alarga os horizontes das pessoas e abre caminho para o triunfo da ciência moderna. Ao contrário dos otomanos, que se isolaram do resto do mundo e só se concentraram nos valores tradicionais. Alguns historiadores atribuem a culpa disso ao Islão, uma força que impediu o progresso. Ich weiß nicht, ob bei dem langsamen Abstieg des Osmanischen Reiches, es wäre ein Prozess, der hat mehrere Jahrhunderte gedauert, der Islam wirklich eine entscheidende Rolle gespielt hat. Es gibt ganz viele andere Faktoren, etwa wirklich die osmanische Arroganz, der Nichtwille zu modernisieren, die technische Unfähigkeit, also der ganz späte Versuch zu industrialisieren, aber auch natürlich die große Unzufriedenheit der Bevölkerung dieses Vielvölkerreichs. Nos 250 anos seguintes, os otomanos vão perdendo o seu outrora poderoso império. Em 1923 funda-se a Turquia moderna, uma república. Pouco depois, a metrópole do Bósforo passa a chamar-se Istambul. Sob Kemal Atatürk, o país sofre reformas segundo o molde europeu. Também se dá uma ruptura com a tradição religiosa. O secularismo e a modernização estão na ordem do dia. A Turquia torna-se um dos países islâmicos mais progressistas do mundo, com uma economia crescente e um exército que garante o poder secular no país. Die Türkische Republik unter der Führung von Kemal Atatürk, dem Vater der Türken, hat versucht, sich ganz scharf abzugrenzen, ja regelrecht abzuschneiden von der osmanischen Vergangenheit und die Türkei in die Moderne zu führen und dies nach europäischem Vorbild. Hoje o legado otomano na Turquia está a ser reavaliado. Dá-se um renascimento do Islão. Portanto, aonde é que a Turquia pertence? Continuará a aproximar-se da Europa? Ou vai regressar às suas raízes otomanas como primeira potência islâmica do mundo? Talvez o futuro mais promissor do país seja servir de ponte entre o Oriente e o Ocidente.